Pessoal, vou trazer aqui para vocês notícia bombástica, bombástica, é isso mesmo. Daniel Vorcaro revelou que aquele contrato com a esposa do Moraes, sim, era para ter aproximação ali com o ministro. Então revelou uma bomba aí sobre Moraes e várias outras coisas que já já você vai entender tudo aqui, ou seja, neste vídeo. Outra notícia bombástica, é isso mesmo. Moraes oficialmente virá réu nos Estados Unidos e pode a qualquer momento ser condenado. É isso mesmo, pessoal. Eu quero deixar aqui para vocês essas matérias, mas antes eu só peço que você deixe o seu like, que você clique aqui em hypar e vamos lá entender tudo o que está acontecendo. Ou seja, é bomba em cima de bomba e para cima do ministro Moraes. Então vamos com a informação na voz de Wellington Barros. Fala, Barros. Pitoli, a proposta de delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro, rejeitada pela Polícia Federal na semana passada, continha o nome do ministro Alexandre de Moraes em um dos seus anexos. Essa informação quem trouxe foi a Malu Gaspar, do jornal O Globo. Segundo as informações da proposta, Vorcaro admite que um contrato de 129 milhões, formado com a esposa do ministro, a Viviane Barsi de Moraes, tinha como finalidade criar proximidade com o ministro. O próprio Vorcaro, no entanto, sustenta que nenhuma contrapartida foi concedida em troca e que não existe ato de ofício que comprometa o ministro. A Polícia Federal rejeitou a proposta por avaliar que os relatos não traziam elementos inéditos suficientes para justificar a concessão de benefícios ao ex-banqueiro. O ponto que permanece sob escrutínio é o contrato em si, um vínculo contratual de valor expressivo firmado com a esposa de um ministro e assumidamente motivado pelo interesse de estreitar laços com a autoridade pública. É por isso que ainda há essa questão, é uma investigação por parte da polícia. É claro que a polícia também, nós já falamos aqui, tem acesso aos celulares, a outros dispositivos eletrônicos de Daniel Vorcaro e identificou, pelo menos nas alegações dele nessa delação, que não tinha elementos inéditos, como eu disse, não tinha nenhum fator que motivasse aí, segundo a Polícia Federal, firmar esse acordo de delação premiada e conceder benefícios a ele, né? Mas o Barroso, e o Alcolumbre? Aí aparece o Alcolumbre 30 milhões de dólares, não é um fato novo? É um fato novo. Entendeu? Mas não é um fato novo do ponto de vista de prova, pelo menos é o que diz a Polícia Federal. Tá bem estranho isso aí, né? Agora, 130 milhões, 129 milhões de um contrato, né? Tá, olha, não teve nenhuma contrapartida. Provavelmente porque não tenha conseguido oferecer a contrapartida. Como assim, Vitória? Não entendi. Conseguiu bloquear e não conseguiu? Será que não era a hora de exercer a contrapartida? Mensagens de visualização única, trocadas entre Vorcaro e Moraes, não carecem de uma investigação mais detalhada para saber o que foi tratado ali? Percebe? A gente está tratando de uma situação onde aparece Alcolumbre com 30 milhões de dólares numa conta secreta no exterior, aí aparece, olha, não, eu tinha um contrato, mas não tinha nenhuma contrapartida. É um contrato que não encontra justificativa nem aqui, nem em lugar nenhum. Quando eu falo não encontra justificativa nem aqui, nem em lugar nenhum, é para você entender assim. Apareceu, por exemplo, o contrato do Banco Master com Metrópolis. Isso aí eu estou falando aqui o nome porque todo mundo sabe. 27 milhões e 200 mil reais era o contrato. Ou com o Léo Dias, 9 milhões e 900 mil reais o contrato. Eu já fiz essa fala aqui e reitero. Se alguém chegar para mim e falar assim, ô Vitória, quanto custa para anunciar não sei o quê? Custa, para efeito de cálculo aqui, tá? Custa 1. Tá, eu quero pagar 27. Não, custa 1. Eu não consigo te entregar 27, porque tem um negócio num contrato comercial que se chama entrega. Eu consigo entregar 1, que eu estou vendendo por esse valor, porque é o que eu consigo entregar. Não, mas eu quero pagar 27. Não, eu não tenho condição de entregar, né, o que você pode comprar por esse valor. Não estou preocupado. Como assim?
Como assim? O que esse contrato prevê, então? Que você vai pagar 27, algo que custa 1, eu não preciso te entregar. E o que você quer de mim? O meu silêncio, o meu apoio, a blindagem. Quando a gente olha para o contrato, né, com o escritório de Dona Vivi, eu preciso entender o seguinte: o que entregou? Entregou vale o quê? Olha, nós já tratamos aqui também. O contrato para o trabalho correspondente, ou que disseram que seria o trabalho, seria um contrato na casa de 15 milhões. 15 milhões para um bom escritório. Ok. A diferença entre 15 milhões e 129 milhões contempla o quê? Contempla a interferência, a blindagem, a proximidade, né, a proteção. O que contempla? Porque se vale 15, como eu pago 129 e digo que não houve nenhuma contrapartida? Ó, estou pagando, vale 15, eu estou pagando 129, mas não quero nada em troca. Mas aí chegam mensagens de visualização única e no dia da prisão o célebre conseguiu bloquear. Isso para mim já tem cheiro suficiente de confusão. Opa, para mim já deu, já entendi que tem confusão aí. E o que é essa confusão aí? É o que eu já acabei de falar, meu. Se vale 15, eu paguei 129. Não tem nenhuma contrapartida. Como não tem? Como não tem? Se eu estou falando, eu quero comprar esse carro aqui, quanto ele custa? Ele custa 10. Olha, eu quero pagar 35 nesse carro. Não, ele vale 10. Não, eu quero pagar 35. Isso existe? Não existe. Exemplo dado aqui da rádio. Vale 1. Eu quero pagar 27. Não pode, não existe. Eu não consigo te entregar o que você quer comprar. A não ser que você queira o quê? A mudança da minha opinião, do meu editorial, da minha linha de pensamento. Você quer, o que você quer? Me tirar do jogo? O que você quer? Porque se vale 1, você está oferecendo 27 e acha que eu vou ficar calado? Não, eu não vou aceitar. Agora, vale 15, você me oferece 129 e na sequência diz, não, mas não teve contrapartida. Mas precisa? E o conseguiu bloquear? Serviu para quê? Agora, Barros, tem a história do Felipe Barros, né? Que vazou durante o final de semana também, né? A informação falando sobre o pré-candidato ao Senado pelo estado do Paraná. Eu já coloquei a Auriverde à disposição do Felipe para poder ouvi-lo, né? Porque a gente precisa entender o tamanho da confusão e dar espaço para o Felipe, para entender o que está acontecendo ali. Acho que é prudente, entendo ser justo. Agora, quero saber do que se trata, Barros. Você tem aí? Tenho sim. Então manda aí. A informação é divulgada pelo portal Poder 360, tá? Que o deputado federal Felipe Barros, do PL do Paraná, atuou em seu mandato na Comissão de Relações Exteriores e da Defesa Nacional na Câmara para beneficiar o Banco Master e pressionar o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários, no período em que o Banco de Brasília tentava comprar a instituição de Daniel Vorcaro, segundo o levantamento feito pela Malu Gaspar, do jornal O Globo. O deputado apresentou requerimento, propôs um projeto de lei e atuou em audiência pública relacionados ao tema em novembro de 2024 de novembro de 24 a setembro de 25. O período coincide com o momento em que o fundador do Master tentava conseguir mudanças que beneficiassem o seu banco. A primeira ação foi propor um projeto de lei semelhante à emenda apresentada pelo senador Ciro Nogueira, aquela chamada emenda Master, para aumentar o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil para R$1 milhão. O fundo era a base do modelo de negócios do Master, que prometia taxas de retorno acima das praticadas pelo mercado. A emenda do Ciro Nogueira foi rejeitada pelo senador Plínio Valério. Nós falamos sobre isso aqui. Ele era o relator na época, o Plínio, da PEC de propostas de emenda a Constituição número 65 na CCJ, e o congressista disse que seria mais adequado fazer a mudança por meio de um projeto de lei, como feito depois por Felipe Barros. O texto, porém, não chegou a ser votado.
Outra ação do deputado, segundo aqui o portal, foi pautar 2 requerimentos na Comissão de Relações Exteriores em junho do ano passado, quando era presidente do colegiado. O primeiro foi um convite ao presidente da comissão, o João Pedro Nascimento, para discutir o impacto da atual estrutura regulatória do mercado de capitais brasileiros sobre a soberania econômica nacional. A audiência foi realizada no dia 8 de julho. Barros também convidou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para discutir ataques de hackers ao sistema do Pix em junho. Naquele momento, o Banco Central já havia constatado as fraudes nas carteiras de crédito vendidas pelo Banco Master ao BRB. Como era só um convite, ele não chegou a comparecer à comissão. Em setembro do ano passado, quando o Banco Central rejeitou a compra do Master pelo BRB, Felipe Barros apresentou um requerimento ao Banco Central com questionamentos sobre o encerramento da liquidação extrajudicial de 2 outras instituições financeiras, o Banco Econômico e o Banco Nacional. Os requerimentos eram voltados à Diretoria de Organizações do Sistema Financeiro e de Resolução, comandada por Renato Gomes. Ele era contrário à venda do Master e ao BRB e defendia a liquidação do banco de Daniel Vorcaro. Ao Poder 360 e também ao jornal O Globo, o Felipe Barros negou qualquer irregularidade nas ações do seu mandato. Sobre o projeto, ele disse ter interesse na regulação do mercado financeiro e de capitais e que passou a estudar o assunto por ser contra o modelo atual de autonomia do Banco Central. Sobre os requerimentos apresentados na Comissão de Relações, ele afirmou que não é possível dissociar hoje a soberania nacional da economia. O fato dos Estados Unidos usarem sanções econômicas para fazerem prevalecer suas vontades é a prova cabal disso. Portanto, o Felipe apresenta aí a sua defesa em relação à matéria e às informações divulgadas pela Malu Gaspar. Barros, alguma informação sobre valor recebido, viagem paga, dinheiro na conta? Não. Acho que isso é importante deixar claro também, né? Por isso que já mandei mensagem direto para o celular do próprio Felipe Barros aqui, colocando o Auriverde à disposição do deputado e pré-candidato ao Senado pelo Estado do Paraná para ouvi-lo. Porque uma coisa é, se eu tenho convicção disso e quero defender, ok, e eu preciso ouvir o Felipe. Tá? Que fique muito claro. Não estou aqui passando pano, mas eu preciso ser justo. Se há uma convicção de que algo tem que mudar, tem que ser feito ele na condição de legislador, beleza. Agora, a matéria da Malu Gaspar não traz nada do que trouxe outras matérias, e aí eu não posso comparar com Ciro, com as benesses. Viagens de luxo, viagens, né, para alguns pontos do planeta aí, sempre às custas de Daniel Vorcaro, empresa de não sei quem, ligado com Daniel Vorcaro, recebendo dinheiro, enfim. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, estamos falando sobre Felipe Barros e a sua convicção, né? E Ciro Nogueira, no investimento da sua convicção com dinheiro, tá aí o abraço. Um abraço, querido, do amigo da vida, Ciro Nogueira e Daniel Vorcaro. Esse é o abraço do amigo da vida, para quem está no YouTube e está acompanhando, né? O abraço do amigo da vida. Então, veja, olha, nós estamos tratando de situações que podem ser situações absolutamente distintas. Por isso, reafirmo que já entrei em contato com o Felipe Barros, ainda sem resposta, para dizer o seguinte, a Auriverde está à disposição para suas explicações. Não, eu defendi por convicção. Beleza. Qual o problema? Ele é um legislador. Não, agora eu defendi porque... Não, aí eu ganhei uma viagem, o dinheiro... Ciro Nogueira. Aí, amigo, não tem quem defenda. Por isso, reafirmo a minha preocupação em ouvir Felipe Barros e dar o espaço certo, né, o espaço para que ele possa trazer a sua explicação e mostrar-se diferente daquilo que a gente viu com relação a Ciro Nogueira, o amigo da vida. Não é? A gente sabe o seguinte, gente. Tem disputa pelo Senado. A gente ainda talvez não tenha entendido que está cada vez mais difícil cumprir a meta do presidente Bolsonaro. 50% do Senado, 50% da Câmara, e a gente transforma o Brasil. Você está percebendo como a luta, incansável luta do sistema, está sendo eficaz? Tem trazido um certo resultado essa luta, do ponto de vista de tirar
pessoas importantes da disputa? Você já percebeu ou ainda não percebeu? Quer um exemplo para mim? Em São Paulo, nós oferecemos um nome alinhado ao presidente Bolsonaro do Coronel Melo Araújo. Estão desdenhando a opinião do presidente Bolsonaro e tentando emplacar alguém do sistema. Alguém do sistema. Tá? Alguém que não está muito preocupado com a gente. Eu não posso dizer que André do Prado no Senado é 50% nosso. Derrite, eu não posso. Né? Marina, Tebet, está complicado o cenário em São Paulo, muito complicado. Muito complicado. Ao mesmo tempo, a gente vai por Paranazão e a gente olha e fala assim, e aí, será que os caras vão conseguir fazer no Paraná o mesmo movimento do desmontar, porque o Felipe Barros é o escolhido do presidente Bolsonaro, entendo eu, pela proximidade, pelo partido, para a disputa do Senado no Paranazão. E agora? Então a gente também precisa olhar o que vai chegando, os ataques, o vazamento seletivo, para desmontar a missão dada pelo presidente Bolsonaro para os 50% da Câmara e 50% do Senado. E aí eu peço encarecidamente a assessoria do Felipe Barros, né, o próprio Felipe, para usarem desse espaço para essa explicação necessária e a gente seguir na missão. Acabou a fuga! Alexandre de Moraes se entrega e vira réu nos Estados Unidos. Essa chamada tá muito boa, não tá? Eu vou repetir para você. Alexandre de Moraes se entrega e vira réu nos Estados Unidos. Então, meu bom dia para você, que ao contrário do ministro Alexandre de Moraes, não se tornou réu nos Estados Unidos. Porque, olha, gente, a AGU, ela anunciou ontem que ela iria finalmente comparecer perante o Tribunal Federal da Flórida para defender Alexandre de Moraes no processo que foi movido contra ele pela Rumble e pela Trump Media. Gente, finalmente chegou o dia que vocês, que eu tanto esperávamos, um dos homens mais poderosos do Brasil, que se acha intocável, ele agora será julgado como qualquer outro cidadão pela justiça da maior democracia do planeta. É o Moraes no banco dos réus. Dá até gosto de falar isso, né? Eu vou repetir. É o Moraes no banco dos réus. Então bora relembrar aqui rapidamente o contexto que nos traz esse gostinho de justiça. A Rumble e a Trump Media processaram Moraes no Tribunal da Flórida. Qual que era a acusação? Que o Moraes mandou censurar e bloquear perfis de pessoas e empresas americanas, ferindo a liberdade de expressão garantida pela Constituição dos Estados Unidos. E o que o Moraes fez quando a justiça americana tentou intimá-lo aqui no Brasil, hein? Chamá-lo para se defender. Moraes se escondeu. A intimação, que foi feita por cooperação jurídica internacional, ela foi barrada aqui no Brasil pelo STJ de forma completamente atípica e ilegal. Até sigilo meteram no processo. Aí a juíza americana foi lá e autorizou que ele fosse intimado por e-mail. E o prazo começou a correr. Ou ele aparecia, ou ele seria julgado à revelia, ou seja, seria julgado independentemente de ele aparecer lá para se defender. E foi aí que veio a jogada de toalha do Moraes e da AGU, a confissão da derrota. Ontem, a AGU anunciou que se apresentou na Flórida para defender o Moraes. Depois de meses fugindo, eles jogaram a toalha. Moraes virou réu e ele vai ser julgado nos Estados Unidos. E olha aqui o argumento que eles escolheram. Vê aqui comigo esse trecho da matéria que eu vou mostrar para vocês, essa matéria intitulada AGU pede para defender o Brasil em caso de Moraes com Rumble. E olha esse trechinho aqui da nota da AGU. Decisões judiciais proferidas pela Suprema Corte do nosso país não podem ser questionadas perante tribunais de estados estrangeiros. A tese aqui da AGU é que o Moraes é intocável porque ele é juiz e age em nome do Estado brasileiro. Só que ela tem um probleminha. A própria Suprema Corte dos Estados Unidos já decidiu o contrário. No caso Samantar versus Yusuf, em 2010, por unanimidade, a Corte Suprema Americana cravou que um agente público estrangeiro ele não está automaticamente blindado de ser processado em solo americano. Eu já expliquei tudo sobre isso aqui num outro vídeo aqui do canal, mas o resumo da ópera, gente, é que essa tese da defesa do Moraes ela não vale quando assuntos são violações de direitos humanos e quando o governo americano não concedeu imunidade para aquele funcionário público estrangeiro. Então o escudo que a AGU levanta já caiu por terra lá uma vez, e faz tempo. Agora olha aqui comigo a ironia. A nota da AGU, ela termina dizendo isto aqui, ó, que ela tem plena confiança de que o Poder Judiciário norte-americano atuará com imparcialidade. Que ironia, hein?
Quer dizer então que o Moraes confia na imparcialidade da justiça americana. O mesmo Moraes que a justiça da Itália disse na semana passada que não foi nada imparcial com a Zambelli. O mesmo Moraes que feriu a imparcialidade todos os dias. Gente, para quem entende aqui de política e justiça, a gente entende aqui o que a Gil está dizendo. Ela está dizendo nas entrelinhas que, na verdade, ela não confia na imparcialidade da justiça americana num caso em que o autor é uma empresa do presidente da República Americana. Por isso que ela falou que confia na imparcialidade. Deltan, eles dizem uma coisa para dizer outra. Olha, isso é muito comum nas altas esferas do poder, da diplomacia. Tem muita hipocrisia, muito jogo de falsidade. Parece, gente, aquelas rodas de fofoca em que um é mais falso do que o outro. Mas agora vem o pior. Quem paga por tudo isso, sabe quem que é? É você. A Gil contratou um escritório americano, o Arnold Potter, por até 3,5 milhões de dólares. Tudo para defender o Estado brasileiro e seus agentes lá fora. Repara aqui na contradição. O Moraes, que vive bradando soberania nacional, ele precisa lá e correr para um advogado americano pago com o seu imposto para ele tentar se salvar nos Estados Unidos. E que fique claro, não é o Brasil no banco dos réus, é o Moraes, pelos atos dele, ilegais, é ele escondido atrás da bandeira de não responder como qualquer um responderia. Bom, gente, pelo menos não contrataram a dona Vivi, esposa do Moraes, porque aí sim a conta podia ficar cara, hein? Porque aí o gasto não seria de 20 milhões de reais, mas seria de 129 milhões de reais. Afinal, ela é a advogada mais cara do planeta. Mas é estranho não terem contratado, né? Tão competente. E olha, essa aqui é a fratura exposta, gente. A responsabilização que mais importa, ela tem que vir daqui de dentro, pelos indícios de corrupção dele, da esposa. Lá fora, ele virou réu. Aqui, contudo, ele é blindado pelos amigos de toga. E ele vai fazer tudo o que ele puder para se agarrar na toga, para que essa conta lá dos Estados Unidos ou a do Brasil não cheguem. O que ele não conseguiu bloquear para os outros, ele consegue bloquear para si. Só tem um jeito de mudar isso, com a direita chegando em peso ao Senado em 2027 para colocar em prática o impeachment dos ministros do Supremo que se acham acima da lei. Que nós possamos viver aqui no Brasil, para todos, o império da lei. É por essa luta que eu sou pré-candidato ao Senado aqui pelo Paraná. Você acha que o Moraes escapa de novo ou a conta finalmente chegou, hein? Basicamente, essa relação aí desse contrato com a esposa do Moraes, ou seja, o Pitolli aqui nessa matéria, ou seja, basicamente ele desenhou tudo ali o que aconteceu. Trouxe o que realmente, né? Ou seja, o povo, ou seja, as pessoas não são mais idiotas. Qual a lógica, né? De, por exemplo, você oferecer um serviço e a pessoa te oferecer a mais, né? É óbvio que ela vai querer, ou seja, tem algum interesse ali por trás, né? Não existe, como tem acreditado, não existe almoço grátis. Então veio ali Forcaro nessa nova delação dele, que inclusive foi rejeitada novamente ali pela PF por não conter, ou seja, além daquilo que a PF já sabe ali através dos celulares do Forcaro, através das investigações. Então a PF acabou, ou seja, não aceitando essa nova delação, mas nesta mesma delação, então ele confessou ali, né? Ou seja, ele confessou ali que sim, era para ter a proximidade ali com o ministro. E assim como trouxe aqui também o Pitolli, né? Ainda a gente não sabe. Ou seja, talvez o Forcaro ainda não revelou, né? Por isso até que a PF, ou seja, desconfia e não aceitou essa nova delação dele. Talvez o Forcaro ainda não entregou, porque... Ou seja, não deu tempo ali, o Forcaro foi preso antes, então não deu tempo ali, ou seja, do Moraes contribuir o Forcaro ali com algo, ou talvez até contribuiu, e a gente não sabe, e o Forcaro, mesmo nessa nova delação, ele não aceitou, ou seja, entregar o ministro, esperando que em algum momento ou outro, eles vão conseguir ali, Moraes, Gilmar Mendes, alguns ministros ali, né, vão conseguir, ou seja, tirar o Forcaro da prisão. E agora essa outra bomba aqui que o Deltan Dallagnol trouxe, né, pessoal? Moraes, então, oficialmente agora réu nos Estados Unidos. Ou seja, por ele ter feito bloqueio de algumas contas de cidadãos americanos, né? Ou seja, brasileiros, mas que hoje, ou seja, moram lá nos Estados Unidos há anos, tem o próprio Green Card lá dos Estados Unidos, né? Então, são cidadãos americanos e por violação, ou seja, ali...
através dessas empresas, a violação dentro lá, ou seja, do território americano. Então, se Moraes aí for de fato condenado, aí, ou seja, vai ser uma bomba, né? O ministro, ou seja, pode ser condenado aí a pagar milhões de dólares. Agora a pergunta é, até como o Delton trouxe, né? A AGU, ou seja, contratou um escritório americano lá com advogados americanos para defender, ou seja, lá na Flórida, o Moraes. Afinal, quem paga essa conta? Quem paga a conta ali da AGU? Quem que paga, ou seja, isso? É nós. Agora uma pergunta que fica no ar. Se o Moraes, e provavelmente ele vai ser condenado nos Estados Unidos, eu estava vendo uma notícia que uma condenação, ou seja, nesse porte de uma pessoa lá nos Estados Unidos, ou seja, varia ali de 10 milhões de dólares até 100 milhões de dólares. É isso mesmo. Você tem noção do que é uma grana desta, pessoal? E aí, até eu estava vendo um vídeo ali do advogado Geoffrey Chikine, né? Ele estava explicando até sobre isso. E aí, que nele falando, e nada mais, nada menos, quem está processando ali o Moraes, ou seja, é o próprio presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Então imagina, ou seja, e provavelmente o Moraes vai ser condenado, então imagina o valor dessa condenação. Agora a pergunta que fica, inclusive até eu quero que você me ajude aqui nos comentários. A pergunta que fica, né? Se o Moraes de fato for condenado, ter que, ou seja, em dólares, vamos dar um exemplo ali que o Moraes foi condenado ali em 50 milhões de dólares. Vou dar um exemplo, entendeu? Vamos colocar aqui 30 milhões. 30 milhões de dólares. O Moraes foi, ou seja, foi ali, ou seja, condenado para pagar, né? Vou dar um exemplo. Hoje, convertendo o dólar, então daria ali 3 vezes 5. Então, 3 vezes 5, 150 milhões de reais. Então, ou seja, o Vorcaro teria, aliás, o Moraes teria que pagar desta indenização, né? Agora, pergunta, isso que eu quero que você deixe aqui nos comentários, que você me ajude em relação a isso. Imagina o Moraes ter que tirar ali 150 milhões de dólares para pagar uma indenização lá para Donald Trump, para a empresa lá e Donald Trump, até mesmo lá para o Rumble também, que é outra empresa também, que está processando ali o ministro, né? Tudo bem. Seria ali o Moraes que vai ter que pagar, ou seja, tirar ali do dinheiro dele e pagar, né? Então a pergunta até que eu quero deixar aqui para você é, será que Moraes de fato vai pagar se ele for condenado? E outra coisa, se de fato ele for condenado, será que esse dinheiro de fato vai sair do bolso do Moraes? Inclusive, quero deixar essa pergunta aí. Será que de fato o Moraes vai, pegar no bolso, vai tirar, ou seja, o dinheiro dele? Porque o certo seria, né? Porque, na verdade, ou seja, ele está sendo condenado pessoalmente, não tem nada a ver com o Brasil. Inclusive, nós estamos pagando, através da AGU aí, nós estamos pagando essa conta que não teria nada a ver, né? O Moraes que agiu, seja fora das regras americanas, que tem todos os tratados, ele poderia ter seguido os tratados, né? Como que se conduz o processo. Mas ele cometeu ilegalidades lá dentro, ou seja, dos Estados Unidos. Então, ou seja, o Moraes teria que tirar ali do bolso dele esse dinheiro, né? Agora a pergunta que fica, será que o Moraes de fato vai tirar do bolso dele? Ou será que vai existir alguma estratégia ali para o bobaião aqui, o bobaião que está aí me assistindo? Desculpa, você está entendendo, tá? Porque nós nada mais somos para esse sistema desgraçado, palhaços, bobos, idiotas, é isso mesmo. Será que vai sobrar para os bobaião dos brasileiros pagar novamente essa conta? Quero, inclusive, deixar essa pergunta no ar aqui para vocês. Que fiasco, né, pessoal? Que fiasco, né? Que país é esse que nós estamos vivendo? E assim, até como trouxe aqui o Delton, né? Não existe solução. A solução não vai vir lá de fora, entendeu? A solução, ou seja, a única solução é o povo brasileiro, de uma vez por todas, abrir essa mente e colocar senadores de direita, colocar a maioria no Senado, deputados, senadores, para poderem, de fato, pautar impeachment de ministros, ou seja, fazer com que realmente a democracia, com que realmente o Estado brasileiro volte a funcionar. E aí, por isso que nós estamos nessa grande batalha, né, pessoal? Então, realmente, quem tem esse poder nas mãos, queira ou não queira, é o povo brasileiro. Agora, a pergunta que fica também no ar é, será que o povo brasileiro, eu enxergo, quem me acompanha aqui, ou seja, eu sei que a maioria das pessoas, ou seja, eu sei que você que é de direita, você enxerga isso. Mas, infelizmente, eu vou admitir que eu tenho um grande medo, porque o povo brasileiro existe, ainda vou falar aqui o português, ou seja, direto e reto.
ainda, infelizmente, existe muita gente idiota e manipulada nesse Brasil. E uma coisa é, se nós perder essas eleições, o Lula vai conseguir colocar mais 4 ministros no STF. Aí já eras. Já eras, Brasil. Então temos que fazer de tudo para que Flávio Bolsonaro vença. E não só o Flávio. Temos que colocar também a maioria no Senado. Porque não adianta o Flávio vencer se não tiver, ou seja, deputado, se não tiver a maioria ali que apoie impeachment, que faça, ou seja, as coisas andar. Ou seja, se continuar que nem está hoje aí, Davi Alcolumbre engavetando impeachment, fazendo tudo que faz aí, não vai também adiantar de nada. Podemos ter o presidente, se não tiver o Senado também não vai adiantar de nada. Então, realmente estamos ali, ou seja, estamos, né, o povo de bem, o povo trabalhador ali, de fato, estamos contra a parede e com facas apontadas para nós. Mas mesmo assim, né, o povo precisa abrir os olhos, precisa entender isso, senão nós estamos, ou seja, como diz esse pessoal aí da esquerda, todos lascados. Essa é a realidade. Mas aí, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários e eu te espero agora no próximo vídeo.